Durante anos, Netuno foi apenas uma mancha azulada e embaçada nos registros astronômicos. Um gigante distante que mal se deixava ver, quanto mais entender. A ciência o tratava com respeito, claro, mas com certa distância. Até que o telescópio James Webb apontou suas lentes para lá e, pela primeira vez, revelou o planeta como ele realmente é. E o que veio à tona não foi apenas uma imagem mais nítida, mas um convite direto para questionar tudo que achávamos saber sobre o espaço. O que explicaria um planeta congelado emitir 3 vezes mais energia do que recebe? Como é possível haver ventos mais rápidos que qualquer coisa criada pela humanidade em um lugar tão remoto? E o que são aqueles estranhos arcos nos anéis de Netuno que aparecem e desaparecem sem lógica alguma? Essas descobertas não apenas atiçam a curiosidade, elas provocam a lógica, desafiam leis e acendem um alerta. O universo guarda verdades muito mais estranhas do que qualquer ficção ousou prever. Esse conteúdo não é só sobre Netuno, é sobre as curiosidades fascinantes sobre o espaço que estavam escondidas atrás do último planeta visível do Sistema Solar. E agora que conseguimos vê-lo de perto, talvez estejamos diante do começo de uma nova era de conhecimento cósmico. A pergunta certa nunca foi o que é Netuno, mas sim, o que ele está tentando nos mostrar. Imagine um lugar tão longe que, mesmo com os olhos mais treinados da Terra, ele só aparece com a ajuda de um telescópio poderoso. Netuno, essa joia escondida no fundo do universo, fica mais de 30 vezes mais afastado do Sol do que a nossa querida Terra. É como se fosse aquele parente distante que ninguém visita, mas que esconde segredos valiosos. Muitos se perguntam: como algo tão longe pode nos ensinar tanto? A resposta está nas curiosidades sobre o universo que só um gigante gelado como ele pode oferecer. Mesmo coberto por temperaturas absurdamente congelantes, alguns cientistas acreditam que o interior de Netuno guarda um oceano fervente. Parece contraditório, mas a ciência vive dessas reviravoltas que nos tiram o chão. Esse calor oculto seria causado por um fenômeno conhecido como aquecimento gravitacional, um processo que acontece quando as camadas internas do planeta se comprimem. A natureza do universo adora brincar com os extremos. Quanto mais distante e gelado parece algo, mais surpreendente pode ser por dentro. Entre os fatos fascinantes sobre o universo, esse certamente está entre os mais intrigantes. O que isso tem a ver com a nossa vida aqui na Terra? Mais do que parece. Entender como Netuno funciona nos ajuda a refletir sobre como até o que parece inóspito pode abrigar possibilidades ocultas. É como olhar para uma pessoa quieta e descobrir que ela carrega mundos inteiros por dentro. Se o universo esconde oceanos superaquecidos sob camadas de gelo, quem somos nós para subestimar as aparências? E isso é só o começo. Netuno não é apenas um ponto azul perdido no cosmos. É um verdadeiro colosso. Com um diâmetro 4 vezes maior que o da Terra, ele desafia nossas ideias sobre o que um planeta deve ser. Ao contrário do que estamos acostumados, Netuno não possui uma superfície sólida. É como se fosse feito de nuvens líquidas, uma mistura espessa de metano, água e amônia, envolvida por uma atmosfera densa. Isso já nos convida a refletir sobre como o universo opera em lógicas completamente diferentes das nossas. Mas o mais fascinante nem é o tamanho, e sim o que ele esconde sob sua aparência nebulosa. Cientistas acreditam que Netuno contém um manto de gelo quente, uma substância que, por mais paradoxal que pareça, pode existir em estado sólido e ainda assim liberar calor. Isso é possível por causa da imensa pressão interna. Entre as curiosidades sobre o universo e o sistema solar,
Essa é daquelas que vira e mexe e aparece nas rodas de conversa entre astrônomos, e até entre curiosos que amam fuçar nos mistérios do espaço. Agora, para quem pensa que Netuno é só um mundo de gelo e gases, é aí que o universo mostra seu senso de humor. Essa energia interna que mantém o planeta vivo por dentro nos faz pensar no quanto ainda ignoramos sobre os gigantes do sistema solar. E como todo bom mistério precisa de contexto, as próximas informações vão mostrar o que acontece quando se mistura gelo, pressão e uma quantidade absurda de frio. Pense no frio mais intenso que você já sentiu. Agora, multiplica por 1000. Ainda assim, você nem arranha a superfície da realidade em Netuno. Lá, as temperaturas atmosféricas podem chegar a menos 360 graus Fahrenheit. Estamos falando de um dos ambientes mais congelantes já registrados entre as curiosidades sobre o espaço. Mas aqui vai a virada, mesmo nesse frio todo, Netuno emite cerca de 3 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso é como um freezer que, em vez de consumir energia, produz seu próprio calor. Esse fenômeno confunde até os mais experientes pesquisadores. De onde vem essa energia extra? A teoria mais aceita é a de que o planeta ainda carrega resquícios do calor de sua formação. Um tipo de calor interno que nunca se apagou completamente. É como uma lareira secreta, escondida sob camadas e camadas de gelo. Essa energia também pode estar ligada à compressão gravitacional, que transforma pressão em calor. Entre todas as curiosidades fascinantes sobre o universo, essa capacidade de irradiar energia no meio do nada é digna de uma ficção científica. Mas se você acha que isso é o máximo que Netuno pode nos surpreender, prepare-se, porque um planeta que brilha por dentro, mesmo quando congelado por fora, tem muito mais histórias para contar. E essas histórias se manifestam em formas tão viscerais quanto os ventos mais rápidos do universo. E eles estão mais próximos do que você imagina. Netuno é literalmente um furacão disfarçado de planeta. Ali, os ventos não passeiam. Eles correm como se estivessem fugindo de alguma coisa. Estamos falando de velocidades que podem chegar a 19.600 km por hora. Só para você ter uma ideia, isso é mais rápido do que qualquer coisa que a humanidade já construiu. Essas rajadas fazem de Netuno o planeta mais ventoso do sistema solar. Um verdadeiro laboratório para estudar as forças mais extremas da natureza. E claro, mais uma entre tantas curiosidades sobre o universo que desafiam nossa lógica. Essas tempestades colossais não passam despercebidas. Já ouvir falar da Grande Ponto Escuro? Foi uma mancha gigantesca registrada por sondas espaciais, semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, mas ainda mais enigmática. Ela surgiu, desapareceu e voltou anos depois, como se tivesse vontade própria. Além disso, existem nuvens brancas super rápidas chamadas scooter, que cruzam a atmosfera a velocidades absurdas. Entre os fatos fascinantes sobre o universo, essas formações mostram que os planetas não são estáticos, são dinâmicos, vivos, em constante transformação. Agora pense, se um planeta tão distante e gelado pode gerar tamanha violência atmosférica, o que mais ele está escondendo? Essas manifestações de energia apontam para processos internos que ainda não compreendemos totalmente. E se os ventos não bastam para impressionar, o visual também dá um show à parte. Porque o próximo detalhe que a gente vai explorar é tão belo quanto intrigante. E explica por que Netuno brilha num tom de azul tão profundo. Entre tantas curiosidades fascinantes sobre o espaço, uma das mais hipnotizantes está na cor de Netuno. Aquele azul profundo que quase parece pintado à mão não é só estético. Ele é resultado de uma combinação de fatores químicos e atmosféricos.
A presença de metano na camada superior da atmosfera filtra a luz solar, absorvendo o vermelho e refletindo o azul. Mas o que deixa tudo ainda mais curioso é que Urano, que também tem metano, não exibe esse azul tão vibrante. A diferença? Netuno tem uma atmosfera mais limpa, com menos neblina. É como comparar dois vidros coloridos, um fosco e outro cristalino. A intensidade dessa cor sempre intrigou os cientistas, e até hoje eles buscam entender os mecanismos exatos por trás disso. Esse tipo de detalhe pode parecer apenas um capricho estético, mas na ciência, nada é só aparência. A tonalidade de um planeta nos dá pistas preciosas sobre sua composição, sua dinâmica atmosférica e até seu passado. É como olhar para alguém e, só de observar o olhar ou o tom de voz, captar sentimentos escondidos. O universo, com seus sinais visuais, se comunica, e cabe a nós aprender essa linguagem. Agora imagine se essa beleza azulada também interagisse com camadas de neblina e neve exótica, em um ciclo atmosférico tão intenso quanto imprevisível, pois é exatamente isso que vamos ver no próximo mergulho. Porque quando falamos de curiosidades sobre o universo e o sistema solar, Netuno não entrega só cor, ele entrega espetáculo completo. Se você pensava que nevar era algo exclusivo da Terra, é hora de expandir esse conceito. Netuno também tem neve, mas não aquela fofinha que cobre os telhados no inverno. Lá, os flocos são feitos de gelo de metano, e eles se formam em camadas espessas de aerossóis suspensas na atmosfera. Imagine uma tempestade em que, em vez de água, caem cristais de gás congelado. Entre todas as curiosidades sobre o universo, essa é uma das mais estranhas e belas ao mesmo tempo. A atmosfera de Netuno é composta por 3 camadas principais de névoa, cada uma com propriedades únicas. Esse cenário cria um ambiente incrivelmente dinâmico, com mudanças constantes de densidade, temperatura e composição. A neve, nesse caso, é muito mais do que um fenômeno visual. Ela pode alterar a química da atmosfera e até influenciar os padrões de vento. Essa atividade intensa lembra o comportamento de um organismo vivo, sempre reagindo, se adaptando, criando novas condições. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais inóspitos, o universo pulsa em ciclos invisíveis. Essas interações entre camadas, partículas e temperaturas geram um clima caótico, mas fascinante. É como se Netuno fosse um caldeirão cósmico, misturando ingredientes desconhecidos. E enquanto essas nevascas de metano descem, algo ainda mais surpreendente acontece nas bordas do planeta. Estruturas misteriosas que giram ao redor dele, como se fossem joias flutuantes. A gente está falando, claro, dos enigmáticos anéis de Netuno. Quando falamos em anéis no espaço, logo pensamos em Saturno. Mas, entre as curiosidades sobre o universo e o sistema solar, poucos sabem que Netuno também tem os seus. 5, para ser mais exato. E embora sejam muito mais tênues, não deixam de ser um mistério intrigante. Recentemente, com a ajuda do poderoso telescópio James Webb, conseguimos enxergar esses anéis com uma nitidez inédita. A partir dessas imagens, ficou claro que o planeta carrega muito mais do que aparência. Carrega história. Entre os anéis, o mais curioso é o chamado Anel Adams. Nele, estruturas conhecidas como arcos aparecem e desaparecem como se tivessem vontade própria. Esses arcos podem ser restos de um corpo celeste colapsado, uma lua despedaçada, ou um fragmento de algo que Netuno atraiu com sua força gravitacional. Cada um deles se move de forma estranha, desafiando as leis que conhecemos. É como se o planeta guardasse lembranças cósmicas de eventos que aconteceram há bilhões de anos.
Essas são as curiosidades fascinantes sobre o espaço que fazem qualquer um se apaixonar por astronomia. E ainda assim, mesmo com todos esses elementos flutuando à sua volta, Netuno guarda outros segredos orbitando em sua periferia. Segredos que não brilham como os anéis, mas que são igualmente hipnotizantes. Porque quando olhamos mais de perto, descobrimos que suas luas, especialmente uma em particular, carregam pistas que podem reescrever tudo o que sabemos sobre a vida no universo. Dentre as 14 luas conhecidas de Netuno, uma se destaca como uma verdadeira joia celeste Tritão. Ela não é só uma das maiores luas do Sistema Solar, é também uma das mais enigmáticas. Refletindo cerca de 70% da luz solar que recebe, Tritão brilha como se fosse coberta de espelhos cósmicos. Mas o que realmente a torna especial é a sua órbita. Ela gira no sentido contrário ao de Netuno. Isso é tão raro que levanta suspeitas de que Tritão não nasceu ali. Talvez tenha sido capturada pelo campo gravitacional do planeta. Entre as curiosidades sobre o universo, essa lua parece um convidado inesperado numa festa exclusiva. Só que Tritão não é apenas um corpo gelado e bonito. A superfície é coberta por gelo de nitrogênio, e ainda assim, mostra sinais de atividade geológica. Isso indica que há movimento, transformações, talvez até calor interno. E esse calor pode estar escondendo um oceano subterrâneo. Imagine, em um lugar tão distante e congelado, pode haver água líquida sob o gelo, e onde há água, há possibilidade de vida. Isso já coloca Tritão no radar de futuras missões espaciais, e no centro de muitas curiosidades fascinantes sobre o espaço. Essa lua rebelde, geologicamente ativa e brilhante, nos dá a entender que, mesmo entre sombras e distâncias colossais, há pulsos de energia e movimento. E se há movimento, há possibilidade de descoberta. Mas Tritão ainda tem mais surpresas. Ela pode estar literalmente cuspindo gelo no espaço. Algo tão insano quanto maravilhoso. E é isso que vamos ver agora. Tritão, essa lua excêntrica de Netuno, não para de surpreender. Além de tudo o que já vimos, ela pode estar praticando algo chamado criovulcanismo, que, traduzindo do cientifiquês, significa vulcões de gelo. Mas em vez de lava escaldante, essas plumas expeliriam água, amônia ou nitrogênio líquido. E o mais louco, isso pode estar acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos, ainda que a bilhões de quilômetros de distância. É uma daquelas curiosidades sobre o universo que parece saída de um roteiro de filme sci-fi, mas que está bem ali, registrada por sondas como a Voyager 2. Esses jatos de gelo formam padrões escuros e radiais na superfície, como se a Lua estivesse escrevendo sua própria história em runas geladas. E sabe o que mais isso revela? Que há uma interação entre o calor do Sol e os gases presos sob o gelo. Quando o calor atinge a superfície, os gases se expandem e... bum! São liberados violentamente para o espaço. É um sistema tão delicado quanto explosivo. Uma dança cósmica entre luz e sombra. Mas se você acha que uma lua com criovulcões já é o suficiente para ficar de queixo caído, pense de novo. Porque o papel de Netuno não termina aí. Ele age como uma espécie de maestro silencioso, regendo órbitas e movimentos com sua gravidade imensa. E esse poder invisível é o que vamos explorar a seguir, onde a influência de um planeta pode alcançar até regiões que vão muito além de seus anéis e luas visíveis. No silêncio do cosmos, Netuno exerce um poder que vai muito além de sua aparência gélida e distante. Sua gravidade é como uma força invisível que molda o comportamento de corpos que nem sequer estão perto dele. Um exemplo perfeito disso são os objetos do cinturão de Kuiper,
uma região repleta de rochas geladas e planetas anões na borda do sistema solar. Plutão, inclusive, é um desses corpos que vive em um tipo de dança sincronizada com Netuno, uma ressonância orbital que impede que eles colidam. É uma das curiosidades sobre o universo que mostra como tudo está conectado por forças que não vemos, mas sentimos. Essa influência gravitacional pode ser uma pista de que Netuno nem sempre esteve onde está agora. Há teorias que sugerem que ele se formou mais perto do Sol, e com o tempo, foi migrando para as regiões mais externas. E durante esse movimento, foi empurrando, atraindo e reorganizando outros corpos celestes ao seu redor. É como um convidado que chega tarde numa festa e muda completamente a disposição da sala. Esse tipo de evento cósmico pode explicar muita coisa sobre a arquitetura do sistema solar e revela o quão pouco ainda compreendemos sobre o nosso próprio quintal cósmico. Netuno, portanto, não é apenas um planeta, é uma força moldadora, um escultor de órbitas, um influenciador celeste. E a cada nova descoberta, fica mais claro que as curiosidades fascinantes sobre o espaço não se limitam ao que podemos ver, mas se expandem até os limites do invisível. E é justamente nesse ponto que as primeiras imagens reais de Netuno, capturadas pelo telescópio James Webb, começam a revelar segredos que vão além de qualquer expectativa. E agora que você conhece os detalhes mais secretos desse planeta quase invisível, o que pretende fazer com essa informação? Porque entender as curiosidades sobre o universo e o sistema solar não é só um passatempo geek, é expandir sua forma de pensar, é treinar o cérebro para enxergar além da superfície. Netuno não está apenas girando lá longe, ele está nos ensinando que, mesmo no frio absoluto, pode haver energia. Mesmo na solidão cósmica, pode haver movimento. Mesmo no silêncio, pode haver uma história gritando para ser contada. Quantas verdades você aceitou sem questionar, só porque pareciam estabelecidas demais para serem revistas? E se você aplicasse esse mesmo olhar investigativo que teve aqui para analisar outras áreas da sua vida, suas crenças, suas escolhas, seus limites? Não é exagero dizer que o universo lá fora pode ensinar muito sobre o universo aqui dentro. E quando a gente percebe que até um planeta ignorado pode carregar os segredos mais valiosos, a gente começa a olhar tudo com mais atenção, mais curiosidade, mais propósito. Então, se esse conteúdo despertou algo em você, não deixa isso morrer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara, porque a gente vai continuar desvendando os mistérios que o espaço ainda não revelou por completo. E olha, tem coisa vindo aí que vai fazer Netuno parecer só o começo. Tá pronto para continuar essa jornada?